colocar primeiro o cliente no centro, né? Olhar para o cliente individualmente, entender o mercado em que ele está inserido, e a partir dali sim, aí eu começo a olhar esses indicadores, olhar a DRE, olhar o balanço, e eu começo a trabalhar com padrões, né? Cara, quais padrões que estão se estabelecendo aqui, e a partir desses padrões, qual indicador que, quando eu tenho uma mudança, influencia diretamente, cara, na linha final, qual que é mais importante? Margem de lucro, faturamento. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje o gestor convidado é Arizzo Tessarolo. Ele que é formado em Direito Empresarial, atual diretor executivo da TES Contabilidade. O Grupo TES, que já atendeu ao longo da sua jornada de mais de 45 anos, mais de 1.000 clientes e atua nas áreas de contabilidade, finanças e administração. Arizzo, seja bem-vindo ao Gestor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fala, Gabriel, eu que agradeço pelo convite, Bruno, já tive o prazer de trabalhar com vocês nessa jornada, então é um prazer estar aqui, espero colaborar aí para esse podcast que eu tenho acompanhado e tá maneiro pra caramba. Bacana. Nossa. Fala inicialmente um pouquinho do core business do Grupo TES. Beleza. O Grupo TES, ele, como você bem disse, já tem mais de 45 anos de mercado. Ele começou com contabilidade, foi fundado pela minha mãe, ainda muito nova, né? Ela entrou num pequeno escritório e comprou, né, a parte da antiga sócia dela. Quando eu falo comprou, naquela época eu falo de 8, 9 clientes, 2 mesas, uma máquina de escrever, então ali começou a jornada da TES. De lá para cá, assim, a gente já atendeu bastante clientes e desenvolveu também outras unidades de negócio. Em 2010, liderado pela minha irmã, chamada Isabela, ela abriu uma unidade de administração, né, a gente chama de TES ADM, que tem um braço forte de administração de condomínios, né, onde a gente tem um market share bem relevante lá no norte, e também de terceirização de pessoas. Então a gente terceiriza limpeza, recepção, portaria e tudo mais. Então foram 2 unidades muito bem definidas, né? 2 empresas, né? Apesar de ser do mesmo grupo, 2 empresas com operações distintas, contabilidade e administração. Nos últimos 3 anos a gente incorporou também a unidade de finanças, né? Tem surgido muito a demanda dos clientes em uma, né, não só consultoria financeira, consultoria de processo financeiro, mas também de terceirização, né, do setor financeiro, conhecido como BPO. Então, perfeito. Assim, numa fotografia geral, esse é o Grupo TES. Essa área de finanças também pega um pouco a área de fusões e aquisições, ou isso seria... Gabriel, a área de fusões e aquisições, a gente, né, já pratica isso, né, no grupo há alguns anos, a gente já entregou esse trabalho para alguns clientes, alguns trabalhos relevantes, e eu entendo que sim, a gente tem uma junção ali entre a parte contábil, a inteligência financeira do negócio e também a parte jurídica, né, como você falou, eu sou formado em Direito, atuei, né, no jurídico por uns 5, 6 anos e trouxe um pouco dessa expertise. Então, assim, tendo pessoas capacitadas da parte contábil, da parte de finanças e da parte jurídica, a gente consegue entregar para os nossos clientes não só a parte de valuation, mas toda a parte de inteligência de mercado, busca do sócio mais adequado, parte contratual de NDA, enfim, fechamento de contrato. Então, a gente olha para fusões e aquisições quando a gente olha para o cliente, né? Quando a gente olha a demanda, a necessidade dele em determinado momento. O mercado financeiro, né, no Brasil, ele vem se desenvolvendo, então você começa a falar em compra e venda de empresas num ambiente, né, não só em bolsa de valores, não só nas grandes corporações. Eu acho que agora isso está muito mais acessível e o mercado precisa, né, desse apoio aí, tanto dos contadores, dos advogados, enfim, e a gente se coloca dessa forma. É interessante que essa movimentação de empresas, via de regra, ela tem essa composição ali de alguém que vai olhar mais a modelagem econômico-financeira para analisar, por exemplo, o valuation. Tem aspectos do direito e societários que vão avaliar, por exemplo, memorando de entendimentos,
due diligence, enfim. Mas também tem um aspecto de cultura ali, de dia a dia, de negócio, que você precisa fazer esse match ali entre essas operações. Como é que vocês entendem, por exemplo, que é possível conectar a parte de contabilidade, a parte de direito e de finanças com esse dia a dia do negócio mesmo ali, para que haja essa geração de valor, eventualmente numa transação de um M&A? Certo. Bruno, na verdade, é muito importante a gente conhecer tanto as nossas forças, mas também como as nossas limitações. Então, eu vou dar um passo atrás para responder a sua pergunta, que quando eu entrei na TES, quando eu voltei, né, vim morar em Vitória, atuei como advogado, passei pela Apex e retorno para a TES Contabilidade, que é o nosso core business. E aí, naquele primeiro momento, eu acho que a coisa mais interessante ou mais inteligente a ser feita foi saber que eu não conhecia das rotinas contábeis, né? Então, eu me apeguei a uma parte pequena do processo, comecei a entender, primeiro, a nossa cultura, a cultura que estava ali estabelecida, internalizei, para depois pensar em implementar melhorias. Fazer o feijão com arroz ali mesmo, né? Pô, eu consigo, nos processos que já estão criados, olhar onde estão as lacunas para poder implementar melhorias, e aí assim a gente foi mudando, foi melhorando, foi moldando tanto os processos, né, no primeiro momento, e no médio prazo a cultura da empresa. Eu vou chegar na sua pergunta, que é o seguinte: a gente entrega fusões e aquisições, a gente entrega essa parte de estruturação, mas a gente também sabe que tem muita gente boa no mercado. Então, assim, vários momentos, em vários processos que a gente participou, nós tivemos players que trabalharam junto conosco. Então, quando eu preciso de fazer... até porque, às vezes, existe um conflito de interesse inerente ali, né? Entre o cliente e o player atual que transita em todas essas áreas. Depende de qual lado você está, né? Exato. Então, assim, a gente saber qual que é a nossa entrega principal, o que eu posso gerar de valor nessa caminhada do cliente, desde estruturação de valuation, busca do novo sócio, e também olhar para o lado, entender que os parceiros estão ali para fazer negócio junto com a gente, e isso vai potencializar e vai melhorar aí esse ambiente de fusões e aquisições para aquele momento. Então, isso faz parte da nossa cultura, né? Ter pessoas boas ao nosso lado e olhar para o lado e entender que tem pessoas também melhores que a gente em determinados setores. Antes da gente avançar em relação a essas novas possibilidades que foram surgindo mais recentemente, eu queria tentar pegar um pouco dessa perspectiva histórica. Quando a gente fala de contabilidade, olhando aí o core business de vocês, né, eu entendo que contabilidade, via de regra, ela tem um estigma, né? Ou você acaba tendo ali aquele cara que tem muitos clientes e aí sempre está muito atarefado, não consegue ter uma entrega ali com o nível de celeridade que é esperado ou com o nível de qualidade que é esperado, e acaba sendo, de certa forma, um estigma. Mas, ao mesmo tempo, você tem várias outras travas de burocracias que são demandadas da própria contabilidade de cumprir com essas obrigações dos seus clientes, que acabam também dificultando muito desse dia a dia ou dessa capacidade de inovação dentro de um escritório de contabilidade. Como é que você enxerga essa perspectiva histórica de como que o negócio de vocês foi evoluindo ao longo do tempo e como que vocês se posicionam de uma forma diferente desse estigma que acabou sendo criado da própria contabilidade para ter a capacidade de gerar informações para os clientes e, consequentemente, melhorar a tomada de decisão dos negócios? Legal, cara. Existe um momento chave, né, nesse momento que eu entro na empresa e vejo, de fato, uma defasagem muito grande nos processos, nas trocas de informações e na própria segurança, né, ali da geração dos impostos, das obrigações necessárias. E, coincidentemente ou não, nesse momento estavam surgindo essas contabilidades, que falam contabilidades online, contabilidade digital. Cara, aquilo na época para os contadores foi o maior absurdo. Cara, como que um cara cobra R$190 por mês e entrega uma contabilidade? E para mim aquilo era maravilhoso. Eu falei, cara, se o cara entregar a contabilidade segura, né, com fluxo de processo bem definido, e da forma correta, dentro das leis internacionais e por aí vai, isso é ótimo. Então eu me vi num momento que eu falo, cara, para que lado eu vou? Né? Nosso escritório, historicamente, minha mãe tinha um modelo de gestão bastante centralizador, assim, então ela chegou num momento que ela tinha empresas médias. Como ela era centralizadora, ela não conseguia crescer tanto. Ela chegou num momento bom, ela teve clientes relevantes, mas ela parou por ali justamente pelo fato de não
de não querer empoderar, enfim, é um modelo de gestão tradicional dela, então que é comum a várias pessoas. Então eu me vi nesse momento de, cara, será que eu vou para qual lado? Será que eu vou para essa contabilidade digital, né? Que, pô, eu vou para 1.000 clientes, 5.000 clientes, 10.000 clientes e etc. Ou eu me posiciono de uma forma mais estratégica, né? Com um serviço mais qualificado. Bom, eu achava que eu tinha que decidir entre dois caminhos, e na verdade isso não era verdade. Eu primeiro parti para o lado de digitalização dos processos, né? E aí, pô, investi em sistema, tentei criar a nossa plataforma própria. No meio do caminho, eu vi que faria muito sentido, na verdade, unir essas duas coisas, né? Hoje a gente se posiciona como, sim, uma contabilidade estratégia, né? uma contabilidade boutique que quer atender aos médios e aos grandes, só que eu me utilizo das tecnologias disponíveis no mercado para dar segurança nessas trocas de informações. Então, toda a parte de geração de imposto, de análise de folhas, eu tenho no mercado sistemas disponíveis para praticamente zerar o erro humano. Então, eu utilizo o que tem de melhor à disposição do mercado contábil, tá? Quando eu falo de tecnologia, de inteligência artificial, só que eu utilizo isso olhando para um mercado maior, para o grande. Por que não? Por que eu só posso utilizar isso quando eu vou atender o pequeno, numa contabilidade de massa? Então, eu acho que essa foi a grande virada de chave ali. Então, hoje a gente se posiciona, a gente faz incentivos fiscais, a gente faz planejamento tributário, atende empresas de lucro real, só que eu utilizo de ferramentas digitais que vão facilitar as trocas de informações entre cliente e contabilidade, trazendo segurança aí para esse processo. Eu acho que é um pouco essa que é a nossa visão. Essa informatização, e pegando até um pouco o meu viés como usuário de contabilidade, eu já tive, obviamente, a contabilidade que ali é protocolar, que você manda os documentos às vezes por e-mail e tal, e que gera diversos riscos, né, de cara, faltar alguma documentação, alguns cumprimentos acessórios, como também já usei a plataforma digital. E, cara, no fim do dia, na minha experiência, eu tive pouca visão estratégica, como você colocou, né? Que cara, você tem ali os principais dados da empresa, você tem ali a informação mais fidedigna ali com relação ao desempenho financeiro, aos dados contábeis, etc. E se você utiliza isso, né, estrategicamente para fazer análise, para fazer, cara, a margem está variando de tal forma, o custo do serviço prestado está tendo essa performance que acho que a gente deveria ter atenção. Como que você faz isso? Como que você coloca isso na prática e gera uma vantagem competitiva? E a pergunta é no seguinte sentido. Muitas vezes você tem a contabilidade sendo enxergada como um requisito legal a ser cumprido. Né? E, de novo, você tem a informação mais cara e mais valiosa e pode usar dela para uma vantagem competitiva, né? Como que você está aprofundando nesse sentido? Tá, essa pergunta é muito interessante porque passa por uma mudança cultural, né? E aí não uma mudança cultural só da TES. Né? Eu acho que primeiro a gente tem que implementar essa cultura de trazer inteligência de dados, né? E utilizar isso a favor do cliente, mas eu preciso que o cliente entenda e veja valor nisso. Né? Então, assim, no primeiro, a gente está falando aqui da parte bonita da coisa, depois que as coisas estão funcionando, mas é muito trabalho, é muita marretada. Perdemos alguns clientes, na verdade, alguns clientes não se adaptaram a esse modelo. Às vezes o cara vai até te falar, né? Falar, não, só quero o cumprimento obrigatório aqui. Mas aí tem um cara que cobra R$190 por mês e tá tudo certo. Isso aí. Por que ele vai ficar pagando um honorário mais caro se ele só quer isso? Esse é o posicionamento. Se ele só quer o básico, cara, eu acho que tem coisa... Se o seu negócio é preço, tem coisa mais barata no mercado que vai te atender. Então, aí, respondendo a sua pergunta, primeiro eu acho que é uma mudança cultural interna para que as pessoas que estão na nossa equipe entendam o valor nisso. Mas, assim, tratando de realidade contábil, eu tinha lá numa fotografia de 100 clientes, apenas 10 clientes que me entregavam documentação em dia, que possibilitava que eu fizesse uma análise para ele. Porque se você me manda uma documentação 3 meses depois, de que adianta a minha análise do seu negócio? Já está atrasado. Então, assim, implementar essa cultura de que ter o envio de documentação necessária no prazo possibilita que você tenha um parceiro para tomar a decisão, ou para tomar decisão não, para ajudar você na melhor tomada de decisão. Então, essa é uma mudança cultural por meio de bate-papo, por meio de evento, por meio de, enfim, mostrando os porquês. E aí também, essas empresas começaram a ter mais acesso
a sistemas de gestão, né? A ERPs, que antigamente eles eram disponibilizados só para empresas maiores, né? Vamos falar de Sankia, TOTS, etc. E tem outros agora que atendem a empresas menores, e aí facilita de fato essa integração entre financeiro e contábil, ajudando a gente a se posicionar, a ler os dados e a usar isso como uma estratégia para a empresa cliente. Então, assim, passa por uma construção, cara, de vários atores nesses processos, né? Então, primeiro, a gente entender que faz sentido, eu não tinha dúvida disso. Segundo, mostrar para o cliente que faz sentido. E, cara, qual a ferramenta que a gente usa para conseguir te entregar essa inteligência em tempo? Porque, como eu falei, não adianta eu querer te mostrar a inteligência se, pô, eu só estou com o seu balanço daqui 6 meses porque você me enviou metade dos documentos aqui e tal. Então, é um pouco disso. A plataforma, ela serve, por exemplo, você falou o problema do e-mail. Pô, várias vezes o cara, 20 anos de contabilidade. Ah, quais documentos que eu tenho que mandar para fazer o balanço? Pô, lá na plataforma você clica e você tem lá os documentos, né? Você olha o documento do mês anterior, você consegue analisar. Então, essas ferramentas facilitam e vão implementando uma cultura interessante nos clientes. Análise de dados, vocês trabalham com isso, a gente ainda está aprendendo, né? Como que se utilizar melhor esse dado para poder entregar uma solução mais adequada, enfim, entender o que o cliente precisa e entregar isso para ele. Isso é um aprendizado contínuo. Isso que você está comentando, por exemplo, de um aspecto de cultura no negócio, né? Do cliente final ali da contabilidade, acho que passa também por um aspecto mais profundo que muitas vezes quem está na gestão do negócio ali no dia a dia, o cara que às vezes é empreendedor, o cara que tenha a expertise técnica da operação daquilo que ele entrega para o cliente dele, não necessariamente de uma gestão financeira ou de uma compreensão dos demonstrativos, talvez ele não saiba quais indicadores analisar ali no dia a dia do negócio, né? E aí ele recebe um DRE, né, um demonstrativo de resultado, ou ele pega o demonstrativo de fluxo de caixa, ele pega um balanço patrimonial, o cara não sabe diferenciar o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido. Dentro desse jogo de várias letras aqui, de palavras, assim, o que você tem visto ao longo da sua experiência na parte de contabilidade que tem feito muita diferença nessa compreensão de quais são os principais indicadores a se analisar nesses demonstrativos que fazem a diferença no dia a dia mesmo, ali na gestão do negócio, para que o cara consiga tomar uma decisão, tanto no que tem uma influência direta no saldo que ele vai ter ali em caixa, uma diferença de resultado, como é que isso pode se conectar uma coisa com a outra, enfim. O que você tem visto de experiência, quais indicadores que são possíveis de se analisar dentro do aspecto da contabilidade que vão beneficiar o negócio no dia a dia? Cara, essa não é uma resposta trivial, porque vai depender, né, de vários fatores, de vários setores, e dentro de cada setor tem a especificidade de cada cliente para eu encontrar o indicador, né, que vai fazer mais diferença para determinado cliente. Então é assim, eu acho que, Bruno, é colocar primeiro o cliente no centro, né, olhar para o cliente individualmente, entender o mercado em que ele está inserido. E a partir dali, sim, aí eu começo a olhar esses indicadores, olhar a DRE, olhar o balanço, e eu começo a trabalhar com padrões, né? Cara, quais padrões que estão se estabelecendo aqui, e a partir desses padrões, qual indicador que, quando eu tenho uma mudança, influencia diretamente, cara, na linha final, qual que é mais importante? Margem de lucro, faturamento. Então, assim, indicadores, o meio do caminho, custo de aquisição de produto, margem bruta, cara, no final das contas... Vai representar o lucro. Vai representar o lucro. Então, assim, analisar individualmente, tá? Eu acho que não tem bom, pelo menos, eu não vejo que tem um indicador específico que é mais relevante do que outro. E o que importa ali é a jornada, né? Se durante a jornada ele está conseguindo aumentar a margem de lucro dele, aumentar o seu faturamento, a gente consegue... aí sim olhar para aquilo e ver, pô, isso aqui está fazendo diferença. E o contrário é a mesma coisa. Pô, se está acontecendo uma redução da sua margem, uma redução do seu faturamento, o que pode estar acontecendo? Pô, eu estou vendo aqui que você diminuiu o número de clientes. Ou, pô, você concentrava muitos clientes durante muito tempo, poucos clientes durante muito tempo, e você perdeu você impacta diretamente aí no seu faturamento. E aí é uma construção que vai sendo feita dessa forma. Mas a grande questão... mostrar para o cliente, mostrar para o mercado que existe uma ciência por trás disso, sabe? Que existe, de fato, indicadores que são importantes para ele, para que ele não fique naquele empirismo, né? Pô, eu vou ter que chegar aqui, trabalhar, comprar minha mercadoria e tudo mais. Sim, vamos analisar os dados, a partir dos dados que estão postos à mesa, o que está acontecendo com a minha empresa e aí diagnosticar da melhor maneira.
Não sei se eu respondi, mas... Não, claro, a minha pergunta ela vai no sentido de que muitas vezes quando a gente fala sobre gestão, muita gente tem uma dificuldade muito grande de conectar a operação com a análise da própria operação, né? De, às vezes, olhar numa visão de fora, distanciada da operação, sem ali a emoção do dia a dia do negócio ali e analisar, cara, friamente os números, entender e fazer as perguntas certas. Isso aí. E acho que o que você comentou é perfeito, né? De colocar o cliente no centro, porque as perguntas que você vai fazer para um tipo de negócio podem ser completamente diferentes para outros. Exato. Às vezes você vai fazer uma análise criteriosa de uma gestão de estoque para não ficar com caixa parado, vai ser diferente de um outro negócio que atua com um serviço que não tem nem estoque. Exato. E aí acho que tá muito nessa linha, né? Mas é interessante que a conexão, por exemplo, de resultado, quando a gente olha, por exemplo, vamos olhar a competência, né? Quando a gente olha ali... e aí eu estou colocando, por exemplo, nessa construção mesmo ao longo da experiência que eu tive de gestão de negócio. Muita gente não tem a compreensão do que é competência, do que é caixa. Acha que margem de lucro é dinheiro que está na conta, tem muito dessa dificuldade, né? E acho que passa muito por isso, né? Como é que você enxerga essa maturidade dos negócios a partir dessa implementação de sistemas de gestão, né? De ERPs, que muitas vezes já vêm com alguns relatórios, alguns indicadores de conexão. Você enxerga que isso tem potencializado a compreensão disso também? Exato, cara. Eu acho que existe uma mudança cultural do empresariado. Não aquele empresariado de nível máximo que está em São Paulo, está na bolsa. Existe uma mudança cultural desse empresário médio, que ele está tendo interesse em ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? Conhecimento de indicadores de gestão, de indicadores financeiros, e isso tem facilitado o nosso acesso, né? Pô, se você pegasse boa parte das nossas empresas há 10 anos, eu imagino que se a gente chegasse lá com esse papo, basicamente, cara, não, obrigado, não tenho interesse não, isso aqui já dá certo há 20 anos, então eu acho que é o que se ouvia muito. Mas o mercado, na minha percepção, Bruno, como de uma maneira geral, a gente está aqui dentro da V3 Capital, que se propõe a fazer algo nesse sentido. E, cara, é muito, muito importante para a melhoria do ambiente de mercado. Quando você tem pessoas que querem fazer melhor, que querem implementar melhores práticas de gestão, cara, quanto mais empresas boas que surgem, que entregam esse tipo de serviço, melhor para o mercado como um todo, melhor para a TES como contabilidade, melhor para as empresas e por aí vai. Eu acho que tem havido uma mudança cultural bastante significativa nesse sentido. Arísio, explorando um pouco mais essa questão do sistema que você utilizou para automatizar o processo, a gente estava conversando anteriormente, você falou que você utiliza de 2 sistemas, né? Isso. A Gesta e o Ótima. E o Ótima, isso. Como que foi esse processo para quem está pensando em automatizar os processos, que seja para uma contabilidade ou para outras áreas de atuação, como você faz na gestão ADM, como que foi esse processo de identificação dessas ferramentas, do mapeamento do processo em si, né, e a cultura de você passar a utilizar, tanto pelo cliente como internamente, um sistema no qual você não só mandaria um e-mail ou não encaminharia só pelo WhatsApp, dizendo, tá aí o documento, né? Como é que foi esse processo de escolha? Não foi um processo tão simples, tá? Existem algumas fases que vão amadurecer aí. Existiram erros, né? A gente foi, como eu falei com você aqui antes do nosso podcast, eu cheguei a fazer algumas contratações que nos fizeram perder tempo e dinheiro. Mas nessa cultura de tentativa e erro, a gente chega no melhor modelo. Então, assim, primeiro a nível de gestão, a nível de liderança, né, a nível de CEO da empresa, tem que ser, essa cultura tem que ser de cima para baixo. Né? Você tem que entender que faz sentido para o seu negócio implementar sistemas que te possibilitam ter uma gestão à vista, que te possibilitam fazer análise no sentido de planejar um crescimento estruturado, que você vai levar indicadores para o seu planejamento estratégico, enfim. Então, eu acho que primeiro, os gestores, as lideranças estão alinhados da importância desse processo? Ponto. Acho que começa por aí. A partir daí é mercado, é você olhar para fora, olhar para quem faz, olhar para os melhores de mercado. Eu fui atrás de escritórios de contabilidade no sul do país. A referência nacional está em Curitiba, Florianópolis. Então, assim, cara, como é que esses caras estão fazendo lá?
Tem um escritório que é referência lá chamado Reut Bank. Os caras já estão... Eles se denominam como o banco que contabiliza. Então, cara, pô, deixa eu ver o que está acontecendo lá. Então, a partir daí a gente começa a trazer a curiosidade e a tentativa e erro. Então, fomos atrás primeiro de um sistema de gestão, como você falou, chamado Gesta, né? Deve ter uns 4 anos isso. Fui a São Paulo, enfim, trouxe para dentro de casa e trabalhei muito forte, aí olhando para dentro novamente, com os colaboradores, da importância de ter aquilo. Então, eu não, de maneira nenhuma, eu como gestor ali, eu já como uma posição de estratégia, jamais seria eu o cara indicado para implementar esse sistema. Então, assim, a gente escolhe uma liderança interna da empresa, dá a ela esse desafio, né, dá essa montanha para ela escalar, para eles, na verdade, ali. E é muito trabalho, cara. Assim, implementar um sistema de gestão que funcione bem, né, que você possa confiar, entre aspas, fechar o olho e entregar a sua gestão para aquele sistema, ele tem que ser muito bem implementado e ele tem que ser muito bem cuidado. Então, acho que parte desses pilares, né? A liderança, entender a necessidade, olhar para fora para o mercado, implementar a cultura interna de que isso é importante e acompanhar. Então, hoje a gente tem, né, na contabilidade, um sistema de gestão à vista que funciona muito bem. Temos o Ótima, que funciona muito bem na administradora. E ambos foram feitos da mesma forma. Qual líder que vai implementar, que vai cuidar, que vai passar para os seus liderados a importância, enfim, as ferramentas necessárias para que ele funcione. Porque, bicho, não tem nada pior do que você perder tempo implementando um sistema e daqui a pouco você joga ele no lixo. Sem dúvida. Eu acho que isso é muito mais caro do que o próprio dinheiro ali, é o tempo da sua equipe, é a energia que você despende, é a confiança que por o próximo, será que a gente vai perder tempo de novo? Então, cara, tem que ser algo de tentativa e erro, mas tem que ser muito rápido, assim, você não pode perder muito tempo com algo que não te traga resultados consistentes. E para o cliente, como é que foi essa adaptação? Aí entra na próxima fase, eu acho que aí é a fase mais difícil, né? A gente começou a implementar isso tem uns 4 anos, 3 anos, e de fato, a cultura do papel ela era muito forte, né? Cara, o nosso escritório olhava assim, era papel para tudo quanto é lado. E aquilo parecia normal para os outros, para mim já não parecia mais. Então, cara, afinal de contas é um escritório de contabilidade, tem que ter papel, exato, né? Exato. Pô, se você chegar hoje na Tesla, você vai olhar, você não vai encontrar... O papel que você vai encontrar é para aquelas pessoas que gostam de escrever ele no dia a dia. Mas ele acaba, amassa e joga fora. Eu não tenho papel, a gente implementou a cultura do zero papel há algum tempo e vem trabalhando ela. Como que faz isso? Tem que tirar a impressora mesmo para não ter a opção de imprimir? A gente até tem uma impressora, mas tinha 3, hoje tem uma. A gente tem uma impressora lá porque às vezes tem que imprimir alguma coisa. Cara, cartório, reconhecer firma, enfim, não dá para ganhar todos, né? Mas aí, entrando na questão dos clientes, cara, é um trabalho de formiguinha, né, cara? A gente vai devagarzinho, implementando cultura, mostra... Porque eu acho que a grande questão é que a gente faz isso para melhorar a vida do cliente. Então, não é para melhorar a nossa vida. Eu não estou aqui para fazer zero papel para escrever na minha parede de sustentabilidade. Cara, eu estou aqui para que isso, de fato, traga mais segurança na troca de informações, traga mais agilidade. Então, quando o objetivo da mudança ela tem um viés, né, de melhoria, né, fica mais fácil, né? Fica mais fácil, foi difícil pra caramba, mas fica mais fluido, fica mais leve, porque você mostra as mudanças ao longo do caminho. No começo é muito difícil, tem aqueles clientes que não vão querer se adequar, mas ao longo do caminho você vai mostrando, tipo, chega em casa, abre lá o nosso sistema, você vai ver tanto de imposto que você pagou nesse ano. Pô, cara, que legal. Os caras não sabiam, pô, empresas que faturam bem, eles simplesmente sobrou na última linha de dinheiro no caixa, ok, agora... Da onde que sobrou, o que faz... Aí entre os indicadores, o que faz a minha margem aumentar, quanto que eu estou pagando de imposto, sabe? Então, é um trabalho que está sendo feito até hoje, a gente ainda tem alguns clientes na carteira que são um pouco contrários a essa... Não contrários, né, mas que impõem um pouco de dificuldade, mas é mostrar que, de fato, o que está sendo feito é por ele, né, e não para a gente. Arísio, a gente explorou muito a unidade de negócio de contabilidade e aí eu queria explorar a parte de finanças e também uma quebra de paradigma, além do zero papel, que muitas empresas ainda têm muito dessa cultura. Muitas empresas têm uma certa dificuldade em terceirizar o setor financeiro, né? Ou por uma questão de confiança,
ou por uma questão de entender que o processo tem que estar ali muito na mão, ali no dia a dia, ou por enxergar que é um setor extremamente estratégico, tem que ficar ali, poxa, dentro dali, na visão de alguém, ou às vezes um próprio sócio da empresa acaba fazendo, ou alguém diretamente conectado com algum sócio do negócio acaba tocando um setor financeiro, eventualmente de tesouraria ali, colocando a mão na massa para fazer contas a pagar e contas a receber muitas vezes. Certo. Como é que vocês enxergaram essa oportunidade de fazer, né, o BPO, de oferecer para empresas esse BPO, e como que essa percepção dos clientes em relação a exatamente essa confiabilidade relacionada a essa terceirização desse setor? Tá. A percepção, né, de que isso geraria valor para o cliente foi justamente quando a gente virou essa chave de tentar integrar a parte financeira do meu cliente com a parte contábil. Né? Para aqueles clientes que tinham um ERP e tal, era mais simples, mas tinha muitos que não tinham. Eu falava, caraca, como é que funciona o dia a dia dessa empresa se ele não tem relatórios básicos, né? Pô, lógico que vários tinham, mas outros também não tinham. Então a gente viu aí uma grande oportunidade. Cara, olha, acho que esse cara precisa não só de uma consultoria financeira, né? Mas como também um acompanhamento. Então assim, foi aí que a gente de fato viu a oportunidade, e essa entrega ela também já estava posta no mercado, né? Tipo, a gente não veio inventando a roda. Isso já vinha ganhando força no mercado como um todo, né? Numa visão mais macro. E aí, respondendo a outra parte da sua pergunta, cara, eu acho que as empresas é ciência, né? Existem dois tipos de finanças, né? A gente tem que olhar de duas formas para as finanças. Aquela finança estratégica e a finanças operacional. Então, cara, eu não acho que o empresário deve abrir mão das finanças estratégicas, né? Eu acho que resolver o que fazer com o dinheiro, né, buscando uma melhoria, buscando um posicionamento do mercado, isso tem que estar debaixo do guarda-chuva do gestor principal. A gente vai servir como apoio, né? Eu vou fazer a parte operacional, contas a pagar, contas a receber, entrega de relatório, fluxo de caixa. E aí eu dou para o cliente as ferramentas necessárias, a organização necessária para que ele possa focar, né, na parte estratégica do seu financeiro. Então, assim, eu acho que isso tem que ser muito bem separado. Muito pouca gente olha para o setor financeiro como uma parte... É o coração da estratégia da empresa, né? Então, assim, é isso que a gente tenta também passar quando a gente vai vender o nosso produto. A parte da confiança, Bruno, eu acho que foi o ponto mais simples, porque a partir do momento que eu sou o contador da empresa, ele já tem um certo grau de confiança na gente. Então, assim, na verdade, essa foi uma barreira de entrada que a gente não teve. Por isso que o escritório contábil ele é facilitado a vender o BPO, uma consultoria financeira. Então, eu acho que é por aí. Agora, nessa linha do BPO, por exemplo, a EMEG chegou a avaliar fazer BPO. Depois, quando a gente olhou o mar, era um pouquinho vermelho demais, a gente olhava, igual na contabilidade, né? O papo que a gente estava tendo antes digital, que você começou a ter um volume de prestação de serviço muito forte, a custos muito competitivos. Você meio que já encaminhou a pergunta, a resposta que eu ia fazer, mas ainda assim, como ser competitivo nesse segmento que hoje, cara, tem diversos produtos sendo oferecidos aí de automação da área financeira. Então, cara, eu acho ótimo, né? Igual eu achei ótimo você ter players na contabilidade que reduziriam o preço entregando tecnologia, eu também acho ótimo que tenha isso na parte financeira. E o mercado ele é muito vasto, né, Gabriel? Eu tenho clientes desde o escritório de jurídico que tem 2 advogados, que vai precisar de 100% do apoio do BPO, que você consegue ali pegar uma empresa de serviço e cobrar um ticket menor, porque a sua entrega ela vai ser, eu vou fazer os meus processos, né, muito bem definidos ali, e com 1 hora por semana eu consigo entregar para aquele cliente. Mas é saber precificar o cara que de fato vai me demandar mais. Cara, antes de você entregar um BPO, entregar uma terceirização, tem que ter um diagnóstico da empresa. Tenho certeza que vocês fazem isso na EMEG, enfim. Então, assim, você precisa de ter um diagnóstico, porque lá no começo a gente sofreu pra caramba. Eu peguei um cliente que, ele emitia 3 mil notas por mês, era um comércio, tinha que fazer um controle de estoque gigante. Cobramos tudo bem, legal, 2 salários. Não deu para entregar nada, cara. Assim, tinham 2 pessoas, né, especificamente para atender esse cliente. Foi um erro de análise nosso, mas foi um aprendizado. E aí eu acho que respondendo a sua pergunta é um pouco disso, cara. Tentar ser criterioso na hora de entender qual que é o problema do cliente e entender se de fato o que ele precisa é um BPO. Porque às vezes não é um BPO.
Às vezes ele precisa de fato de uma consultoria financeira e contratar uma equipe para que possa gerir o negócio dele. A gente vai fazer um apoio de determinados pontos ali, como contas a pagar, contas a receber, entrega de relatórios, sabe? Então, nem todo mundo precisa da mesma coisa e nem todas as entregas dentro do BPO custam o mesmo preço, né? Porque tem uns que dão muito mais trabalho que outros. Então, dar um passo atrás no mercado e, porra, quanto que isso vai me demandar de tempo? Qual a especialidade que eu preciso de ter para entregar isso para essa empresa? Então, essa parte estratégica aí que a gente não foi fácil, a gente inclusive ainda está, né? A gente ainda comete alguns erros, a gente ainda está melhorando, mas eu acho que a oportunidade está aí, sacou? Você ser um analista, entender a dor, saber precificar e, cara, aí tem mercado pra caramba. Essa segmentação que você fez entre finanças mais operacional e mais estratégica, ela é muito importante realmente porque, via de regra, a operação, em alguns momentos, você pode colocar um robô para fazer, colocar um RPA, enfim, entrar ali na conta, fazer um determinado pagamento, uma operação que às vezes se repete todos os dias. Você acaba tendo também RPs que fazem, de certa forma, conciliação automática ou tem integração com conta corrente de bancos. Isso. E aí, como é que vocês se utilizam exatamente dessa prestação de serviço na outra ponta, né? Se eu tenho uma possibilidade ou de automação ou de redução das interações do processo na parte operacional, como é que vocês conseguem aproveitar também essas finanças mais consultivas, já se aproveitando dessa geração de dados para naturalmente continuar gerando valor para o cliente também? Certo. Primeiro que todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado, a primeira coisa que eu faço é me apropriar delas. Então a gente contrata Conta Azul, tudo que tem, né? Que esses caras que cobram ali o valor para entregar a ferramenta, a gente primeiro se apropria para poder, como é que eu vou dizer, terceirizar o trabalho deles, né, para os nossos clientes. E a partir daí, cara, o nosso grande diferencial são as pessoas que estão dentro do nosso negócio, né? Que, pô, o Conta Azul não vai entregar isso. E a partir daí, eu entrego uma puta de uma ferramenta que é o Conta Azul, estou falando dela como exemplo. E tem o nosso diferencial por trás, que já veio de um histórico de contabilidade, administração, finanças, para poder dar o algo a mais. Então, às vezes, para a empresa, ao invés de pagar os R$190 por Conta Azul, é melhor pagar os 800, 2.000, sei lá, para teste, para ter não só a ferramenta, mas como uma inteligência de apoio ali para as tomadas de decisões pro financeiro, sacou? Então, eu não sei se eu te respondi, mas... Só para atualizar, o Conta Azul, esse 190 para quem fatura tem um faturamento muito baixo. Você chega a valores, senão o cara vai lá, pô, 190, deixa eu contratar. Não, tem outros bons no mercado já, né, além deles. Eu acho que foi um dos pioneiros, mas tem outros. O Conta Azul, por exemplo, eu acho que ele teve uma sacada muito grande de exatamente entender que um dos públicos dele eram exatamente contadores. Isso. E desenvolver, cara, uma possibilidade dessa integração da contabilidade com as finanças. Eu acho que foi essa sacada que você teve nessa virada de chave quando você veio para o negócio. Tem várias ferramentas também que enxergaram essa oportunidade e começaram a trazer contadores como parceiros. Né? E, poxa, toda empresa precisa ter um contador para estar aberta. Então, se você consegue trazer o contador como seu parceiro, ele pode ser ali um cara que vai te indicar novos clientes. Né? Então, é um motor também de aquisição de novos clientes. Mas eu acho interessante essa capacidade que você teve de enxergar ferramentas que já existiam, de não necessariamente ter que inventar a roda, mas de chegar uma oportunidade do mercado que você já estava inserido ou na localização onde você estava inserido. E eu vejo que ao longo desses últimos anos que você está à frente do negócio, você começou a mapear outras oportunidades que não necessariamente estão conectadas estritamente com as unidades de negócio, de contabilidade, de finanças, de administração. E começou a olhar, por exemplo, para hubs de inovação, né, de entender um pouco mais sobre o que de fato é inovação, o que eu posso trazer que vai girar em torno do meu negócio principal, do meu grupo, mas que eu consiga continuar gerando valor ou gerar novos negócios. Como é que foi essa avaliação que você começou a ter em relação à inovação e quais desdobramentos você enxerga que surgiram a partir disso? Beleza. Cara, inovação a gente tem batido muito nessa tecla. Quem está inserido no ecossistema tem que primeiro desmistificar, né, o conceito de inovação. Cara, não é, bicho, mandar construir um foguete, né? Pô, a gente tem que aprender, melhorar os nossos processos internos, né? Tratar um problema antigo com um novo olhar. Então, a partir daí, cara,
quem busca melhoria contínua já é um cara inovador por si só. Então, acho que a partir daí a gente começa a olhar para fora, né, muito olhando para dentro, muito olhando para os clientes. Surgiu em mim uma necessidade, uma vontade de criar dentro da TES um laboratório, TES Labs, que eu chamaria naquela época, e conversei com alguns agentes de mercado. Inclusive, a gente está aqui na Base 27, foi uma baita referência para a gente lá no Espírito Hub. Conversei lá no começo com o Francisco, cara, fenomenal, nos contou um pouco da trajetória aqui do Base, ajudou muito a estruturação ali do Espírito Hub. Enfim, então com essas conversas de atores e de agentes do mercado, eu entendi que, cara, acho que eu não quero fazer um Labs, não que eu não vá fazer. Eu acho que eu estou mais voltado agora para colaborar com o Hub. Eu acho que Linhares, né, que é a cidade onde a nossa matriz está, apesar de a gente também estar em Vitória, eu acho que eu vou entregar muito mais para o ecossistema se eu trazer outras pessoas para falar essa mesma linguagem. Então vamos fazer um Hub, vamos trazer outros atores, vamos trazer o pessoal do Polo Moveleiro, vamos trazer o Cicobi, vamos trazer a Brametal, que está aqui do lado, para tratar de inovação cara a cara, para mostrar os problemas que a gente tem aqui e a partir daí construir um ambiente de inovação mais robusto. E aí foi uma construção, né, cara? A primeira coisa que eu fiz foi, a partir do momento que eu entendi o que era de fato um hub, foi, cara, agora sai a TES, né, vem o Arizo, telefone, ligo para 1, 2, 3, 4, cara, vamos construir um negócio juntos? Então acho que essa foi a primeira boa decisão tomada, né? Então, quando eu consegui trazer pessoas boas ali que acreditavam nesse desenvolvimento, a gente criou de fato o Espírito Hub. Hoje a gente tem aí mais de 25 empresas mantenedoras, tem feito algumas entregas relevantes, como eventos, encontros, uma parte de educação. Estamos conectando com as academias, que era uma dor que a gente tinha. Cara, não tem ninguém no mercado, né? Mas tinha um monte de desempregado, então essa é uma dor antiga, né? Então, cara, o que falta? Vamos sentar com as academias. Eu tive ontem no IFES, e, cara, o Giovanni, o coordenador de pesquisa do IFES, no próximo semestre, ele garantiu que vai sentar com 20 empresários e vai tentar trazer os problemas desses empresários para dentro do IFES, e a partir daí ele vai criar uma pós-graduação que entregue a partir de tecnologia, enfim, para o nosso mercado local. Como ele vai fazer isso, eu não sei, mas assim, só de ter nascido essa percepção, estarmos ali colaborando com ele para isso, eu acho que a gente já começa a entregar o nosso propósito, né? Vamos conectar um pouco mais as academias com o mercado. A FUCAP tem feito isso. Isso que eu ia falar, a FUCAP tem feito um processo semelhante, né? Exato. De trazer o problema para a comunidade resolver, comunidade estudantil resolver, né? É isso. Então, assim, a história do Hub surgiu a partir daí e, cara, não deixa de ser também um bom posicionamento de mercado, né? Eu estou olhando para o ecossistema, eu estou trabalhando por ele, mas eu também crio autoridade para poder falar do meu negócio para muito mais gente. Essa era a minha pergunta, que era no sentido de que como que isso tem gerado valor para vocês como negócio, né? E à medida que você vai também, como você falou, a Arizo foi para o Hub, de certa forma, você deixou um pouco a estrutura da TES Contabilidade para empreender nesse novo negócio. Então, além, obviamente, da clara conexão entre o empresariado, entre a academia, etc., mas como que você entende que isso gera valor para a TES e como que você vê, né, o caminhar aí do Espírito Santo Hub? Cara, Gabriel, de fato, eu enxerguei valor para a TES porque eu enxergava valor para o mercado. Então, se eu enxergar valor, né, para o mercado, ter um hub que vai trabalhar inovação, que vai trabalhar cultura de pensamento de longo prazo, naturalmente isso impacta positivamente para a TES. Então, os meus colaboradores, os meus sócios, eles estão bem inseridos nesse movimento. Então, eu acho que isso aí já é o primeiro ponto, sabe? A gente, cara, criar ali uma cultura de inovação um pouco mais abrangente. E eu entendi que esse meu movimento, eu não estava deixando de trabalhar na TES para trabalhar no Hub. Eu estava trabalhando a TES, mas olhando para fora, dentro do Hub. Então ali eu estava consolidando a minha marca, né? Eu estava sentando na mesa com empresários que, se eu fosse vender a minha contabilidade, eu acho que não faria sentido naquele momento. Então a gente vai ali criando, né, o ecossistema. E óbvio, cara, não adianta você eu vou criar um Hub e eu vou ter autoridade. Não, acho que aí a gente vai, a partir daí, a partir da exposição, tanto da marca quanto da pessoa, você vai criando autoridade à medida da forma que você vai se posicionando. Então, assim, é tudo uma construção.
eu tinha confiança que eu tinha bastante coisa para entregar, tinha confiança nas pessoas que eu estava trazendo, né, para fundar o Espírito Hub junto comigo. Sabia que eles eram pessoas fora da caixa, acima da média. Então, a partir daí, cara, o trabalho, ele era um trabalho médio, longo prazo, mas com bastante segurança no que seria entregue, tanto para a TES quanto para o mercado ali de Linhares. Perfeito. Cara, é interessante que a gente está inserido aqui onde a gente está gravando o episódio, a gente está inserido num hub, né? Uhum. E aí tem muito dessa gestão da comunidade, esse desafio ali de você conseguir continuar gerando valor para quem é mantenedor ou para quem tem uma sala privativa, enfim, dessas interações. E naturalmente eu costumo dizer que as pessoas acabam comprando mais o corredor do que necessariamente a parte interna da sala que ela acaba alugando, exatamente por essa possibilidade de gerar novos negócios. Como é que você enxerga, por exemplo, e aí olhando essa sua capacidade de olhar para negócios que margeiam um core business que você já tem, o que você enxerga de possibilidade, por exemplo, que possa contribuir para uma visão estratégica que você tem para o grupo TES, que possa surgir a partir dessas interações que você acaba tendo ali no próprio Hub? Cara, aí as possibilidades elas são diversas. Assim. Eu de fato enxergo hoje o Grupo TES, não só o Grupo TES, eu acho que eu enxergaria, qualquer empresa que eu tivesse inserido, eu acho que eu tentaria me enxergar como uma plataforma disponível ali para o mercado. Porque a partir do momento que você tem os clientes, a partir do momento que você tem autoridade, a partir do momento que você tem credibilidade, cara, tem que ter cuidado para que você não fuja do seu core business e acaba não focando na sua entrega principal, mas você tem que ter ciência das oportunidades que estão postas na mesa. O Hub, cara, ele... Primeiro, a primeira entrega são as pessoas que estão ali e vai gerar conexão e vai possibilitar o surgimento de novos negócios. Então, por exemplo, eu conheci o pessoal da Sankia. Pô, o pessoal da Sankia, cara, é excelente. É um pessoal que já tem uma casca de sistemas de gestão, tem muito a contribuir comigo. E a partir daí, por que não fazer uma parceria? Não que tenha nada, mas eu digo assim, por que não criar um produto que seja específico para o cliente pequeno? Então, assim, as coisas elas vão surgindo, muito tem se falado agora, né, de Corporate Venture Capital, Corporate Venture Builder, e, cara, a gente vê que algumas empresas que são grandes, né, vou falar de algumas lá de Linhares, olham um pouco para isso, né, então, vejo sim uma oportunidade da TES daqui a pouco, ter um produto que entregue para uma grande empresa a implementação de cultura, implementação de rotinas, uma implementação de governança que possa colocar ela numa melhor posição para fazer um investimento numa startup ou para fazer então, assim, as oportunidades elas são diversas. O próprio banco que eu falei aqui do Right Bank, eu já começo, mas se o cara está falando disso, eu acho que faz sentido, né? O cara... O sócio do Right Bank morou no Vale do Silício um tempo, voltou com essa ideia, eu acho que ele não está falando besteira. Então, como é que ele vai implementar esse banco? Eu já sei que ele tem a conta de várias empresas. Eu sei que ele tem um perfil de consumo de várias empresas. Então, então aqui tem algum negócio. Então, eu acho que é análise, percepção, mas sempre com muita responsabilidade com relação ao core business. Então, acho que é isso, olhar para dentro, olhar para fora. Tem o H1, H2, H3, que vocês são feras nisso. Então, cuidar muito do H1, né, o nosso horizonte 1, olhar também com carinho para o 2 e, cara, nunca esquecer o 3 ali. Então, a gente está sempre olhando para alguns movimentos disruptivos. Boa. É por aí. Arísio, você falou muito, né, de Linhares e do momento também que vive o norte do estado. Há 45 anos atrás, Linhares tinha uma situação completamente, vou chamar assim, de distinta, né? Há 20 anos atrás também. De 20 anos para cá, ou de 15 anos para cá, virou uma referência para as grandes indústrias. Claro que tem um incentivo da Sudene, um incentivo do Estado também. E, cara, você vê empresas olhando para o Estado, para o município, inclusive, como foco, né? Eu, na secretaria, às vezes, eu conversava com empresas que, cara, do nada o cara já citava o nome, falar, e como é que é Linhares? Já ouvi falar de Linhares.
assim, como que você avalia o fato de estar em Ares hoje, como um fator de sorte ou de estar desenvolvendo lá também? E como você já deu algumas pinceladas, né? Mas como que você vê no longo prazo vocês se beneficiando de estar hoje onde é o principal centro, o principal destino de investimentos no estado? Cara, isso aí é fundamental. Primeiro a gente tem que, como diz, olhar para o Brasil como um todo, né, cara? A gente tem hoje a quarta maior carga tributária empresarial do mundo. Se eu tenho a quarta maior carga tributária empresarial, eu vou atingir a última linha do meu lucro, muito provavelmente se eu conseguir mexer na minha carga tributária, se eu conseguir reduzir o meu imposto. Então a gente tem o Espírito Santo, que tem benefícios fiscais bastante interessantes, né, a nível estado, que é o Compete, que é o Investe, que eu tenho uma redução do ICMS, né, vai para 1,1%, cara, é um diferencial competitivo gigantesco. Então o primeiro ponto é esse, é enxergar, cara, que isso faz de fato diferença, é entender o problema que a gente tem, uma carga tributária alta, entender que a gente tem um puta de um remédio, a gente tem um remédio eficaz, né, que são os incentivos fiscais, e como que eu vou entregar isso para os nossos clientes. Então, desde que eu entrei na TES, cara, eu falei, cara, a gente precisa entregar boas soluções voltadas para incentivos fiscais, desde projetos até a contabilização, porque é isso que vai, de fato, entregar um resultado importante para as empresas. E aí, falando de Linhares mais especificamente, eu tenho a Sudene. Eu tô na região da Sudene, que eu tenho a redução do imposto de renda. Então, cara, se eu estou falando de um estado bem localizado, a ponto de vista de geolocalização, que é o Espírito Santo, estou do lado do mar, eu estou do lado dos grandes centros, como Rio, São Paulo, Minas, etc. Se eu tenho aqui uma boa... Não vou falar que eu tenho uma boa logística, porque também não é tão boa, né, logística interna, mas não é tão ruim, eu acho que a gente consegue se virar bem internamente. E eu tenho os incentivos fiscais que proporcionam uma redução dessa carga. Cara, naturalmente as empresas elas vão vir, não, elas estão vindo. Cara, Linhares, Espírito Santo, nos últimos 10, 15 anos, e eu vou falar mais, nos últimos 5, 3, 2, isso tem intensificado muito mais, muito mais. Então, eu olho para isso como uma baita oportunidade. Muito se fala nas âncoras, nessas grandes empresas que vêm para cá, Cacique, Olan, enfim, agora acabou de vir a própria história da Cacique, veio a Cacique, quer dizer, aí depois veio a Olan. Exato. Não sei se nessa ordem, aí agora eu esqueci o grupo também, tem mais um grupo que vai fazer torrefação. Isso. Então, cara, virou, no fim do dia, virou o polo da torrefação brasileira, né? Exato, porque é uma cadeia, né? Você tem as âncoras e depois todas as empresas que atendem essas grandes empresas, elas vêm junto, porque o custo de logística dela diminui, pô, se o principal comprador está aqui. Além disso, eu ainda tenho o meu benefício fiscal. Então, assim, eu acho que a gente que trabalha, né, para o mercado, que a gente que presta serviços para o mercado, a gente tem que dar muita atenção aos meios de eu conseguir obter esses incentivos fiscais e depois, que aí falando do meu negócio, como contabilizar esses incentivos da maneira correta, impossibilitando ou eliminando qualquer chance de autuação ou de perca desses benefícios. Porque isso é muito importante, né? As empresas elas olham os benefícios, esses benefícios elas impactam positivamente na última linha no lucro, mas elas têm que olhar com muito carinho a forma de contabilização e a forma de entrega disso para o Estado, porque existem pré-requisitos, existem contrapartidas nesses benefícios que devem ser cumpridos. E se por um acaso a empresa perder um benefício no meio do caminho, é muito provável que ela vai ter um impacto bem relevante aí na sua margem de lucro. Arizio, nesse ambiente de negócio e nesse olhar que você tem de uma forma ampla, o que você tem enxergado para o futuro do negócio? Vai se transformar num banco? Vai se transformar em uma plataforma integrada? O que tem dentro de uma visão estratégica, olhando tanto o grupo que você atua, as atuações individuais de promoção ao ambiente de negócio, compreensão exatamente desses benefícios e o local onde você está inserido? Qual que é, talvez, aí o master plan do que você tem planejado para esse ambiente de negócio? Bruno, eu falo que tudo passa pela contabilidade. Eu acho que eu vou continuar olhando para a contabilidade com muito carinho e vou sim trabalhar para que a contabilidade continue sendo o core business do nosso negócio. Porque a partir dali eu consigo transitar, eu consigo enxergar valor
em N situações, né? Em N entregas, seja por meio do BPO, seja por meio do banco, seja por meio de vários outros fatores. E o mercado, ele muda muito. Agora você está falando de Corporate Venture Builder, daqui a pouco você tem outra solução, a Web3 está aí, o blockchain está aí, então, cara, a contabilidade ela não vai deixar de existir, bom, eu assim imagino. Então, se a gente fizer o nosso feijão com arroz, né, muito bem feito, se eu entregar para o meu cliente a melhor solução tributária, sob o ponto de vista contábil, eu vou ter autoridade para falar sobre outros assuntos. Então, assim, eu acho que o meu plano é fazer muito bem feito o que a gente se propõe a fazer, que é a contabilidade, e a partir daí ficar atento aos movimentos de mercado, seja por meio de abrir um banco, abrir um BPO, sabe? E sempre tendo o cliente no centro. Acho que a grande questão é essa, eu tento repetir isso. Se eu coloco o cliente no centro, eu vou buscar a solução mais adequada para ele. Então, assim, é um pouco disso, é a minha visão aí de médio e longo prazo. Boa. Arísio, cara, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite aqui, de ter se deslocado de Linhares para vir falar um pouquinho aqui com a gente. Parabéns por essa visão de desenvolvimento do negócio. Acho que quando você olha, né, para o número médio de empresas de contabilidade que estão diversificando o negócio como vocês estão fazendo, acho que nós vamos contar nas mãos os casos, né? Então, parabéns por essa iniciativa. Quero desejar enorme sucesso aí e mais à frente ouvir falar vamos focar no Hub, nas outras iniciativas que vocês estão fazendo e, cara, muito sucesso aí nessa jornada aí. Obrigado Bruno, obrigado Gabriel, foi um prazer estar aqui com vocês, tinha certeza que esse bate-papo ia ser bastante leve, bastante produtivo, espero que a galera que nos assista aí goste também. Boa, cara, novamente, obrigado, já ficando por aqui, um abraço, até a próxima. Valeu. Valeu.